Olá, meus amigos, paz e bem a todos. Eu, pastor Esaú Neves, e eu estou aqui de cima desse monte para gravar esse vídeo de meditação para nós com o tema Casamentos Malignos na Igreja. Casamentos malignos na Igreja. Meus amados, lá em Hebreus, a carta que escreveu o escritor aos Hebreus para os judeus messiânico, com muita revelação, coisas gloriosas sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, num conselho ligado ao casamento, à família, ele vai dizer o seguinte, Hebreus 13:4, honrado sobretudo seja o matrimônio como leito conjugal sem mácula, quanto aos impuros e aos adúlteros Deus os julgará. Observe que há duas coisas que podem acontecer dentro de um relacionamento. Ou ele ser impuro, ou a pessoa adulterar. Adulterar pode ser de várias formas. O próprio Senhor Jesus estreitou mais a questão do adultério quando ele diz em Mateus 5:28 que se alguém olhar para alguém, outra pessoa com intenção impura no coração já adulterou com ela. O que eu quero te dar um alerta é o seguinte, Satanás, ele trabalha muito dentro da igreja para haver apostasia, frieza espiritual e mornidão. Tanto na questão da mornidão espiritual e quanto na questão da apostasia, há dois problemas graves aí. Na mornidão, a pessoa vai casar e não vai se importar tanto com o reino, com a prática da fé cristã. Então imagine uma pessoa com um chamado espiritual forte, uma pessoa que mantém uma intimidade muito grande com Deus, que casa com alguém morno, que está mais preocupado com as corridas da vida, né? A Bíblia fala que a semente que caiu entre os espinhos, os problemas da vida, a sedução da riqueza, né? Vai sufocando ela, né? Isso. Então, note comigo que essa pessoa já vai ter problemas. Por quê? Porque o cônjuge será com o tempo impedimento ao a sua vida particular. Até porque o início de um casamento é aquela chama que tem que estar muito junto, fazer ajustes. Tudo tem que estar cronometrado. Eu acredito até que casamento tem altura, comprimento, profundidade, como Paulo escreve sobre a fé em Efésios, na carta, na epístola que ele escreve aos Efésios, e ali é muito forte também essa carta aos Efésios, é bom ler. E de repente você vai olhar para a apostasia. Quando você fala de apostasia, já não tem mais importância mandamentos, já não tem mais importância fundamentos, já não tem mais importância princípios que norteiam áreas específicas da vida. Por exemplo, há uma regra para o matrimônio. Assim como eu falei que no começo do casamento depende muito de ajuste, de estar junto, note que em Israel, na antiga aliança, a pessoa que casasse no primeiro ano, ela não poderia nem ir para a guerra, para não haver morte, fatalidade e uma perca precoce da família. Então imagine também a responsabilidade que tinha o casamento de um sacerdote, assim como o Novo Testamento também estabelece regras para nós obreiros que passamos por casamento. E nós estamos numa geração que não se importa, come, bebe, casa-se e dá-se em casamento, tanto mulheres como homens, sendo obreiros ou não sendo obreiros, colecionando casamento, 2, 3 casamentos. Isso já demonstra muito uma imaturidade nas coisas espirituais, tanto também incapacidade de ser sacerdócio na família de ambos os lados, que cometem esse tipo de sequência de transgressão. Mas o pior é quando nós temos eles na frente de obras e fazendo isso e permanecendo, querendo exortar a família, chamar a atenção de família. Então, por exemplo, Paulo dá uma regra que se houver uma negligência, um divórcio por
por incompatibilidade de gênero, que permaneça sem casar. Mas nós estamos num tempo que as pessoas não suportam as cartas doutrinárias do maior teólogo que já houve na história da humanidade, chamado o apóstolo Paulo. Abaixo de Cristo é ele. Ninguém, tanto é que o Senhor o usa para escrever a maior parte das cartas de ensinos, exortações, enquanto Paulo é conhecido como aquele que deu continuidade ao ministério de Cristo doutrinando. Enquanto Cristo remiu, fez o sinal, anunciou a salvação, fez a obra de cruz, Paulo veio para ajudar a fundamentar as igrejas. Mas homens leigos ou até apostatados e muitos pactuados com o mal se infiltram na igreja para querer colocar em descrédito. Tudo era para aquele tempo. Você tem que ver a cultura da época. Tudo bem que tem algumas coisas que são culturais, mas princípios morais e espirituais está ligada à imutabilidade do Senhor. Então a imutabilidade, pronto, já diz tudo. O Senhor não muda. Note comigo que uma coisa que eu observei como alguém que já foi do mundo e andou por meio de obras malignas, obras maléficas, outras coisas também nós vemos muito dentro da igreja, quando há pessoas sérias trabalhando com oração e libertação, é pessoas que estão dentro da igreja manifestar com espíritos malignos por causa de atuação do diabo na sua família, no seu casamento. O que isso significa? É que na verdade Satanás, até Paulo escreve a Timóteo que tem aquelas mulherinhas que homens, ministros corrompidos, deixam elas já são cegas espirituais e os camaradas estão para manipulação, então elas ouvem sempre e nunca chegarão ao conhecimento da verdade. Elas vão estar lá dentro da igreja por um objetivo maligno, casando, largando e dando-se em casamento, assim como os degenerados, homens adúlteros que larga aqui, casa acolá, ou tem uma aqui, uma secretária lá, tem outra lá, comprovado, como a gente está vendo tanto escândalo surgindo. O que você percebe é que uma tática do diabo diante toda a Bíblia é lançar um cônjuge desigual no caminho de alguém que foi escolhido para a salvação, para que em tragédias e situações essa pessoa perca a sua vida eterna, ou mesmo para impedir o seu ministério de fruir, ele causar escândalo, em vez de ser um instrumento de justiça no meio da obra, ele ser um canal de escândalo, um canal de vulgaridade. Quantas pessoas estão aí desacreditadas, a ponto que elas preferiram deixar a obra de Deus se quebrar por uma paixão que muitas vezes terminou em nada, ou eles vivem lá um leito, vamos dizer, impuro, primeiro pela forma que foi feito, e a impureza está ligado a todo tipo de coisas que contestam a palavra de Deus. Então, às vezes é disfuncional, casais de obreiros que vivem em intriga, em confusão. Note, Satanás está regendo muitos casamentos dentro da igreja, não só dos que já estão casados vivendo o que Deus não tinha para eles, numa vida sentimental amargurada, mas junto pelo vínculo da paixão, mas também regendo pessoas a se encontrarem de maneira que dentro da igreja aparentemente a pessoa é crente, a pessoa é de Deus, mas na hora do convívio está lá um violento, está lá uma violenta, está ali um feminicida, está ali uma assassina, está ali alguém que vai desumanizar o pouco da transformação de Cristo que aquela pessoa já adquiriu. Então tome cuidado, cuide de você, fique atento, porque Satanás está furioso e casamentos malignos dentro da igreja está cheio. Pensa, reflita e os casais redirecione em nome de Jesus.